voltando ao assunto anterior, oxalá, disse eu, cada coisa fosse feita no seu devido tempo. Quem levou isto a sério foi Santo Agostinho, que num de seus sermões, não, me parece que foi no livro das Confissões, no livro da vida, tarde eu vos amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde eu vos amei. Eu estava fora e tu estavas dentro. Eu me divertia fora e tu me chamavas dentro. E eu me distraía fora com aquelas mesmas coisas que, se não existissem em ti, simplesmente não existiriam. Texto bonito para quem confessa que perdeu tempo na juventude, mas depois, no resto da vida adulta e de ancião, resgatou o tempo perdido. Muito bem. Padre, o senhor dando toda uma catequese sobre o tempo, e o senhor no primeiro momento nos falou sobre a eternidade. Se Deus é a eternidade, por ocasião da encarnação do Verbo, como compreender essa união ou este casamento entre tempo, cronologia, com eternidade? Porque nós que somos cristãos, acreditamos que Deus em Jesus entrou no tempo e assumiu o nosso tempo, né? Viveu o nosso tempo. Isto é verdade, porém querer sondar o mistério da encarnação, a união hipostática, isto não depende de nós. Isto não é possível à nossa mente. Como o infinito se torna um átomo? Isto é um mistério de um Deus que ultrapassa infinitamente tudo o que dele nós podemos falar, dizer ou esperar. O infinito num átomo, que é a humanidade de Cristo, a sua natureza humana, mas sem deixar a eternidade, sem deixar de estar sempre junto com o Pai desde sempre. Depois o senhor, recentemente agora, nos falou sobre essa necessidade de aproveitarmos o tempo. Qual é a posição ou a postura mais correta do cristão frente à cronologia temporal? É aquele que deve parar e esperar as coisas lhe acontecerem, ou é aquele que faz o tempo acontecer? Bem, o tempo não depende da nossa vontade. O tempo não depende de nós. Uma definição filosófica de tempo foi dada pelo famoso Aristóteles. O número do movimento, o movimento numerado, segundo um antes e um depois. Agora, resgatar o tempo é uma expressão bonita. Eu começo falando, por exemplo, do tempo dos nossos políticos. Eles não perdem tempo. Eles madrugam bem antes de nós. Trabalham e dormem bem menos do que nós. Sobretudo no sono. Estes não perdem tempo nas coisas deste mundo aqui. Quer se trate do bem comum, quer se trate do interesse próprio. Transpondo isto para o cristianismo, não perder tempo diante de Deus significa fazer bem cada coisa no seu
devido tempo. Por exemplo, e descemos ao concreto. Quando se levanta, bem, isso depende muito da hora em que alguém se levanta. Quando se levanta, a primeira coisa a ser feita deveria ser uma oração, que pode ser longa ou curta, mas aí a medida é de cada um. Em segundo lugar, o trabalho, mas na linha de São Paulo, quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, quer façais qualquer outra coisa, seja tudo feito em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo diz que suas mãos puderam prover o seu trabalho, melhor, puderam prover o seu alimento, e ele jamais procurou ser pesado a quem quer que fosse. Lucas nos diz que ele era um tecelão, um fabricante de tendas. Bem, um tempo suplementar para uma oração mais prolongada devia haver ou existir no nosso dia. Se a oração da manhã é um pouco curta, nós podemos prolongá-la ou repeti-la numa oração da tarde ou da noite um pouco mais comprida, sobretudo afinando os ouvidos para escutar, receber a palavra de Deus. Eu acho que quem vive assim, vive a plenitude, ou melhor, organiza da maneira melhor o seu tempo, o seu dia. Santo Agostinho tem mais uma afirmação lapidar. Serva ordinem et ordo servabit te. Conserva a ordem e a ordem te conservará. Porque, caso contrário, nós caímos na inércia ou na arbitrariedade, na anarquia com o nosso próprio ser, não produzindo nada de válido e, sobretudo, não frutificando para Deus. Padre, Deus é eternidade. Por isso ele está para além do tempo, como o senhor na introdução do programa deixou claro. Se Deus é eterno e não precisa do tempo para ser quem ele é, para nós o tempo não seria uma ferramenta convencional? Por que eu tenho que rezar, por exemplo, pela manhã? Não poderia ser à noite? Pode. Por que eu tenho que ir à missa no domingo? Não poderia ser na segunda? Não, porque o domingo, desde a era apostólica, é o dia do Senhor. E não é a terça-feira o dia do Senhor. O Senhor ressuscitou no primeiro dia da semana. Por causa disto, não há possibilidade de mudar a missa para o meio da semana. Se não puder, aí não vá. Mas não comutar um dia pelo outro, não. Rezar no começo do dia é oferecer as primícias do dia a Deus. É levantar e dizer, em primeiro lugar, Deus. E eu agradeço imensamente ter me dado mais um dia, mais um tempo, mais uma manhã. Não sei como vai acabar esse dia, mas já desde cedo, desde logo, eu ofereço as minhas primícias a Deus. Isto significa que eu o coloco acima de quaisquer outras preocupações. Para nós que somos cristãos católicos, perder tempo seria um pecado proposital. Perder tempo propositalmente, nós incorreríamos em pecado? Existe no livro dos Provérbios
um pequeno conto. Existem os preguiçosos, que dividem o tempo rigorosamente em 3 partes: o sono, o repouso e o não fazer nada. É evidente que essas pessoas não só perdem tempo, mas não frutificam para Deus. Normalmente, são pessoas superficiais. São pessoas que não vão além da superficialidade de todas as coisas, inclusive a superficialidade da fé. Vale a pena viver uma vida assim? Pelo contrário, é que o nosso tempo está no fim. Que bonito a gente poder organizar a vida de acordo com as estações do ano, ao menos na latitude norte. A primavera se identifica com a nossa juventude. O verão coincide ou significa a nossa idade adulta, o nosso trabalho. O outono, a época do recolhimento dos frutos, se é que eles existiram, não é? Estação bonita. E, finalmente, a velhice no inverno. É bonito isto. Cada coisa no seu devido tempo. Mas nós temos que encerrar hoje o nosso programa. Porém, não o quero encerrar sem primeiro desejar a cada um e a todos aqueles que nos escutam, que nos veem, que nos assistem, que nos acompanham, os meus melhores votos de um 2019 cheio das bênçãos e das graças de Deus, sem perda de tempo, sobretudo para quem, após um exame de consciência, confessa que houve muito tempo perdido no passado com relação a Deus. A você e a sua família, um feliz 2019, cheio de muita graça e de muita paz. Ter tempo é sempre não ter tempo, porque tempo, diria Fernando Pessoa, é uma questão de preferência. Muito obrigado a você e a sua família.